Fala galera, beleza? Forte abraço, mais uma vez muito obrigado por visitar o meu canal. Você que está sempre aqui conferindo o Comentário Sem Freio, já chega deixando o seu like, o seu joinha é muito importante para este e para os próximos vídeos. E é claro, também passei aqui pelo canal, consuma aí os demais conteúdos, principalmente os Comentários Sem Freio anteriores, alguns temas inclusive continuam atualíssimos. Você que gosta de me acompanhar também em outras mídias, eu estou no Instagram, Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Twitter a mesma coisa, Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Assim, toda vez que tivermos um novo Comentário Sem Freio publicado, ou então as nossas lives nas transmissões, que já fazemos há algum tempo, dos Jogos do Mengão, você também vai ficar sabendo. E por falar em tema atual, o tema desse Comentário Sem Freio não poderia ser outro senão Gustavo Cuéllar, o jogador que foi do céu ao inferno, já que antes do intervalo para a realização da Copa América, ele deixou o Flamengo para defender a Colômbia como ídolo, status de grande jogador, titular absoluto. Quando retornou, primeiro já teve aquele problema, em que ele pediu alguns dias e ficou mais do que o tempo solicitado à direção do futebol, que acabou contrariando o técnico Jorge Jesus, que é bastante disciplinador e gosta que o jogador tenha compromisso com o clube. Ele ficou um tempo na Colômbia e quando ele voltou, tomou um puxão de orelha. Para piorar, quando ele retornou, já não apresentou aquele futebol que a gente conhece, muito abaixo do esperado. E mesmo ele tendo subido de produção, a gente percebe que ele vinha atuando muito contrariado. Afinal de contas, ao que parece, voltou um outro Cuéllar, tanto no que se refere à sua atuação dentro de campo, quando principalmente aquilo que está na cabeça dele. Alguém fez a cabeça do jogador. E eu sei quem foi esse alguém, o empresário do atleta. Afinal de contas, houve uma pressão muito grande para que ele deixasse o Flamengo. Vamos aqui falar a verdade, Fizeram a cabeça do Cuéllar. Lamentavelmente, Cuéllar é fantoche de empresário. Essa que é a verdade. Ele é marionete de empresário. Eu acredito até que ele quisesse permanecer no Flamengo. Só que o representante fez a cabeça dele, obviamente, de olho na comissão gorda que receberia em uma transferência milionária para a Europa ou então para o Oriente Médio, Os dois clubes que se manifestaram e apresentaram propostas oficiais pelo jogador. E vem colocando já há algum tempo na cabeça dele de que ele precisa de novos ares, que ele precisa sair do clube. Lógico, se a gente for analisar a situação do Cuéllar, ele deu um tiro nos 2 pés, não foi só num pé não, nos 2 pés. Porque primeiro, ele manchou de maneira irremediável a sua passagem pelo Flamengo. Ele que, a muito custo, ele demorou a engrenar no rubro-negro, mas se tornou titular e um dos xodós da torcida, e não foi por acaso, até porque dentro de campo ele correspondia, além da qualidade que ele tem, demonstrava também empenho, raça, disposição, que é o que a torcida gosta mais do que o aspecto técnico. Mas a torcida também quer comprometimento. E a verdade é que fizeram a cabeça do jogador e ele hoje não está mais com a cabeça no Flamengo. Ele quer sair, e isso de maneira irremediável. Agora, ele forçar a barra para deixar o clube justamente em um momento crucial entre 2 partidas importantíssimas, eu diria as 2 partidas até agora mais importantes do Flamengo na temporada de 2019. A gente lembra, há mais de 30 anos o Flamengo não consegue chegar a uma semifinal de Copa Libertadores da América. Ele deveria ter um pouco mais de bom senso. Claro que justamente por essa questão, e até por conta disso eu acredito que ele esteja sendo influenciado negativamente pelo seu empresário, a janela para transferências, até mesmo no Oriente Médio, se encerra agora no dia 1º de setembro. Então, justamente por conta dessa situação, o empresário fazendo aquela pressão para que o atleta forçasse a barra. Agora, vai querer forçar a barra em cima do Marcos Braz? Marcos Braz é cascudo desde a época, eu conheço desde a época que ele era um mero colaborador do futebol rubro-negro, passou como diretor de futebol, vice-presidente de futebol, cargo que ele reassumiu quando da vitória de Rodolfo Landim na eleição realizada em dezembro. Amigo, ninguém ia deitar em cima do Marcos Braz. Lógico que ele se impôs e tem que se impor mesmo, até porque ele está representando o Flamengo nesta circunstância, tem que representar os interesses do clube. E não era de interesse do Flamengo, principalmente numa partida de volta diante do Internacional, em que, apesar
da vantagem obtida, e uma belíssima vantagem com a vitória de 2-0 no Maracanã, o Flamengo está sem o William Arão. E eu até admito que eu não achei que fosse falar isso. Mas é um seríssimo desfalque no setor de meio campo, principalmente porque Jorge Jesus recuperou o futebol do Arão. Então, já não contando com o Arão, era fundamental a presença do Cuejá. Depois da partida no dia 28, o Cuejá poderia chutar o balde, poderia arrumar a quizumba, o que quer que fosse. Agora, desestabilizar o elenco em um momento como esse, lógico que foi uma decisão completamente equivocada deste atleta e, repito, de maneira irrecorrível, irremediável, inapelável, ele simplesmente rasgou a sua história no Flamengo. Né? A torcida, toda a admiração que a torcida tinha por ele, já não tem mais. E agora ele pode inclusive sair, a torcida poderia ficar na bronca com a diretoria do clube, por conta do fato de negociar um jogador que até então era titular absoluto, considerado um atleta muito importante, com carinho dos torcedores. Agora a torcida quer mais é ver o Cuejá pelas costas. Tem essa questão, realmente, de que se ele não sair agora, vai ter que esperar mais 6 meses para ser negociado. Mas, gente, o que seriam 6 meses? Imagina se o Flamengo chega a uma semifinal de Libertadores. Imagina se o Flamengo consegue chegar a uma final de Libertadores em Santiago. Imagina como ele sairia muito mais valorizado no fim do ano do que agora, em que teoricamente ele está mais em baixa com relação aos momentos que ele já teve e que realmente já foram bem melhores com a camisa rubro-negra. Existem alguns fatores. O primeiro fator é de que ele não se daria bem com o técnico Jorge Jesus. E isso justamente pelaquela questão lá atrás, em que outros jogadores que estavam servindo a seleção retornaram sem problema nenhum. Caso do De Arrascaeta, que imediatamente após a eliminação do Uruguai retornou aos trabalhos no Ninho do Urubu. Caso do Trauco, que participou da decisão da Copa América, em que a seleção peruana perdeu para o Brasil e no dia seguinte já estava no rubro-negro, e o Cuejá não, né? Pediu aí um atraso e tal para resolver questões pessoais e acabou ficando além desse período. Existem diversas especulações com relação à situação pessoal do atleta, que não cabe dizer aqui, eu não gosto de falar do lado pessoal, né, do bastidor, da questão da privacidade do jogador. O problema que ele tiver, né, e ele alegou esses problemas pessoais, né? Eu acredito que, lógico, que há problemas e problemas. Se for caso, por exemplo, problema de morte, de doença na família. Mas, gente, eu tenho problemas. Se eu chegar no meu trabalho e falar para o meu chefe que eu não posso trabalhar, pedir, vamos dizer, que tivesse um trabalho extremamente delicado para se fazer, um trabalho importantíssimo para se fazer no meu trabalho. E aí eu chegasse para o meu chefe, olha, infelizmente vou ter que deixar vocês na mão, porque eu tô com um problema em casa. Gente, o trabalho não tem nenhuma responsabilidade nos problemas que eu tenho. Os problemas que eu tenho, pessoais, são meus e eu é que tenho que resolver. E quando eu estiver trabalhando, eu tenho que trabalhar da melhor maneira possível. Você também, que está me ouvindo, possivelmente você é um trabalhador, você sai de casa todo dia de manhã para voltar todo dia à noite para casa, você também tem os seus problemas. Lógico, todos nós temos problemas pessoais, maiores ou menores, em maior ou menor frequência, mas todos nós temos. Imagina se todos nós pedíssemos dispensa por conta dos nossos problemas pessoais. Então, o Cuejá tem que colocar a cabeça no lugar e pensar que o Flamengo é maior que ele. O Flamengo, o momento que o Flamengo passa é mais importante que qualquer momento do jogador. O jogador tem que pensar nisso, tem que passar por cima de tudo. Nós já tivemos exemplos ao longo da história do Flamengo de jogadores que passavam por momentos difíceis, por momentos ruins, e mesmo assim entraram em campo, deram o melhor de si. Por que isso não aconteceria com o Cuejá? Então, ele foi mal orientado, cabeça fraca. Eu particularmente achava que ele tinha mais personalidade. Mas a leitura que eu faço é que realmente o Cuejá tem aí uma fraqueza muito grande de personalidade, é um jogador sem atitude. Até porque para fazerem a cabeça dele com essa facilidade, da maneira como fizeram, e o empresário não tem responsabilidade nenhuma com o Flamengo, não tem responsabilidade com a torcida do Flamengo e não tem nem responsabilidade com o Cuejá, até porque ele tem outros jogadores. Se, por exemplo, não der certo com o Cuejá e o Cuejá simplesmente jogar a carreira dele no lixo, no ralo, o empresário tanto faz como tanto fez. Ele arruma um outro jogador para ele extorquir e aí o Cuejá ficar com a carreira dele arranhada. Fato é
de que tudo que ele construiu com o Flamengo, inclusive se consolidando através do Flamengo, ele se consolidou na seleção colombiana, é uma ingratidão muito grande. Se eu fosse vice de futebol do Flamengo, se eu fosse o Marcos Braz, eu nem negociaria. Ele tem um contrato longo até 2022, ia deixar ele encostado, ó, vai treinar lá com o Sub-15, com o Sub-17, vai treinar à parte, vai ficar olhando de longe os seus ex-companheiros treinarem. Faria isso até ele cair em si e voltar pedindo perdão para ser reincorporado ao elenco de profissionais do Flamengo. Mas deixa ele lá, sinceramente. O Flamengo não vai falir porque não vai deixar de receber 35 ou 40 milhões de reais pela transferência do Cuejá. O Flamengo não vai falir por causa disso. Então, deixa jogar, vai desvalorizar. Não interessa. O próprio jogador está se desvalorizando com as atitudes que ele tem, que são atitudes pouco profissionais. Se o próprio jogador não tem o discernimento de saber que ele não está só prejudicando o Flamengo, não está prejudicando a comissão técnica, os seus companheiros e a torcida, está prejudicando a si próprio com essa atitude e que ele teve, então não é o Flamengo que tem que se preocupar com o Cuejá. Até porque, pela atitude que o Cuejá tomou, isso já ele ficou bem claro que ele está se lixando para o Flamengo. Então, na minha opinião, eu não acredito que o Cuejá seja um mau caráter. Eu não acredito que o Cuejá tenha falha de caráter. Porque a atitude que ele tomou, se a gente analisar de longe, de maneira fria, a gente vai achar, esse cara é um mau caráter, esse cara é um pilantra, um safado. Não acredito nisso. Agora, eu acredito que ele tem sim fraqueza de personalidade. É uma grande Maria, vai com as outras. Lamentavelmente. Fantoche de empresário. Marionete de empresário. E ele, até pelas suas atitudes, ele tem agora que arcar com as consequências. E acredito que ele vai se dar muito mal. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado desses comentários sem freio. Se gostaram, deixem o like antes de ir embora, antes de fechar aqui o canal. Aliás, não vai embora não, tem muita coisa aí para assistir, tem vários outros comentários sem freio, então tem crônicas em homenagem ao Flamengo, assistam. Se você não gostou, não tem problema, pode deixar seu like também. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Você sabe, qualquer dia tamo aí. Toda semana tem um comentário sem freio novinho em folha com um tema polêmico relativo ao Flamengo. Valeu? Agora vou meter o pé. Se quiser me ver novamente, é só entrar em um outro comentário sem freio para acompanhar as groselhas que eu falo. Um abraço!